Nós vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós lemos assim. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu li na versão que apareceu aqui na projeção. Eu gostaria de ler na versão que eu tenho aqui em minha Bíblia também. Mais uma vez diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Ele só muda o verbo aí de lugar, não é? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, algumas décadas atrás, cresceu aqui no nosso país a discussão sobre se a Bíblia é inspirada mesmo ou não, se ela tem alguma relevância para a nossa vida mesmo ou não. E muita gente chegou à conclusão que não, muita gente. E isso não começou há poucas décadas atrás. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês, não é? No primeiro ano meu de seminário, eu tive um professor que na sala de aula ele pediu para levantar a mão quantos ali acreditavam que o Mar Vermelho se abriu. Isso foi numa aula no comecinho do ano. E aí eu levantei a mão. Vocês acreditam que o Mar Vermelho se abriu? Ou o Mar de Junco, não é, que é o nome original mesmo do lugar? Vocês acreditam? Levanta a mão quem acredita que Deus abriu o Mar Vermelho. Ok. Permaneça com a mão levantada. Oh, não pode ver, você já baixou. Agora levanta a mão quem acredita que Jesus ressuscitou. Ok. Pode abaixar. Agora vamos descobrir os hereges. Quem é que não acredita que Jesus ressuscitou? Levanta a mão. Ok, todo mundo acredita aqui, todos nós acreditamos. Esse meu professor fez essas duas perguntas em dias diferentes. Eu levantei a mão nas duas. Na primeira foi por ignorância, na segunda foi por insensatez. Porque na primeira vez quando eu levantei, eu estava anotando o que ele falava, eu levantei a mão assim. Aí eu vi que todo mundo ficou parado e ele parou de falar, eu olhei para ele, aí eu vi que só eu tinha levantado a mão. Seminário de teologia. Aí ele veio na minha direção e perguntou: por que você acredita que o Mar Vermelho se abriu? E aí eu dei a resposta teológica mais profunda que eu já dei na minha vida até hoje, que foi o é. Essa foi a minha resposta. O é, porque está na Bíblia. Ele diz: mas você acredita que tudo que está na Bíblia é verdade? Ué, claro que eu acredito. Aí ele tentou me convencer que aquilo não aconteceu, como outros milagres do Antigo Testamento não aconteceram também. Dali a alguns meses, numa outra aula, já havia passado um curso de introdução à teologia, tinha passado a teologia do Antigo, começou a teologia do Novo Testamento, e ele fez a mesma pergunta: quem aqui acredita que Jesus ressuscitou? E eu levantei a mão, mas ali foi por insensatez. Aí ele veio na minha direção, mais uma vez: prova para mim que ele ressuscitou. Aí eu citei um texto de Paulo: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Falei: então se ele não ressuscitou, o que eu estou fazendo no seminário? Por que você está me ensinando teologia, conhecimento de Deus, algo que tem a ver com fé, com doutrina, com aquilo em que eu creio, se é tudo uma mentira? Ele falou: não, você precisa aprender que Jesus Cristo ele não ressuscitou na carne, no sangue. Ele ressuscita no coração de todo mundo quando essa pessoa se converte. Então Jesus ele morreu, foi crucificado, depois enterraram o corpo dele está enterrado em algum lugar. Ele nunca ressuscitou. Quando você se converteu, ele nasceu de novo na sua alma. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, porque isso é uma heresia, não é? Quando ele disse isso, depois que acabou a aula, alguns irmãos me chamaram no canto, e aí eles querendo me consolar, eles disseram o seguinte: pastor, ou na época não era pastor, ele falou Júnior, eles me chamavam de Júnior na época lá, né? Que é meu último nome. Você tem que entender que aqui a gente não veio para estudar escola bíblica dominical. Essas coisas de Jesus ressuscitou, multiplicou pão, multiplicou peixe, que o Mar Vermelho se abriu, que ele nasceu de uma virgem. Você está louco? Isso daí é para a escola bíblica dominical. Aqui a gente veio para abrir a nossa mente, pensar fora da caixa.
Eu falei, esse lugar não é para mim não. No ano seguinte eu não estava mais lá, eu fui para um outro seminário, né? E eu tive um professor lá, que foi um professor que, eu acho que tinha outros crentes, com certeza tinha outros crentes, mas um dos que me ajudaram a me manter firme na fé, foi um irmão que vocês precisam convidar para vir aqui, se chama Franklin Ferreira. Foi um professor que eu tive lá e na época eu acabei ficando amigo dele. Hoje a gente dá aula no mesmo seminário de São José dos Campos. Era um professor crente que eu tinha lá, ele acreditava em tudo diferente disso que eu disse para vocês, por isso que vocês podem chamá-lo tranquilamente aqui. Já naquela época eu aprendi, por meio de livros que tive de ler, que há mais de 200 anos atrás, alguns homens, como por exemplo, Johannes vários deles, não é? o Julius Wellhausen, o Graf, e outros, não é? Esses dois alemães que foram quem sintetizaram essa teoria de que a Bíblia não é inspirada por Deus, dando nomes para uma hipótese de que a Bíblia é uma coleção de vários documentos, mas que nada tem de inspirados, e que foram baseados em outros escritos de um outro cara chamado Einhorn, que viveu no meio do século XVIII, 1700 e bolinha, que são inspirados em escritos de um outro cara, um francês chamado Jean Astruc, que começou a questionar se a Bíblia de fato era inspirada ou se ela era poesia. Eu não vou entrar aqui a fundo nessas questões, mas depois de Astruc, no século 17 para o 18, depois do Einhorn no 18 para o 19, e depois do Graf com Wellhausen na Alemanha no século 19 para o 20, aí já no século 20, alguns que são conhecidos por quem estuda teologia, como Bultmann e outros caras aí, eles começaram a descrachadamente, assim, sem vergonha nenhuma na cara, eles começaram a pregar e ensinar: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então você tem que entender que aqui e ali, sei lá, nessa página aqui que eu abri a dedo, aqui está inspirado, mas esse restante aqui não. Aí aqui eu achei um trecho que é inspirado, o resto aqui não, aí aqui onde está agora é inspirado. Então ela contém aqui e ali, mas dizer que ela é a palavra de Deus, não. E eles, com essa mentira, com essa heresia, eles têm convencido muita gente que tem acreditado nisso e tem achado isso de certo modo intelectual e científico, quando nada de científico possui, quando nada de verdadeiro possui. E com isso eles têm conseguido afastar muita gente da palavra de Deus e, por consequência, do Deus da palavra. Lá na Europa, onde tudo isso começou, na França, a Alemanha, acima de tudo, o que a gente percebe hoje é que onde essa doutrina chegou, as igrejas morreram. A gente chama isso de terra morta. Por exemplo, quando você pega aquele veneno de matar planta, não sei se aqui é o mesmo nome que vocês usam, por exemplo, se você quiser, a gente chama de mata-mato lá em São Paulo. Passa mata-mato, ali não nasce mais nada, a grama seca, chama assim de mata-mato aqui também? Mata-mato, aquele veneno que você passa na terra e seca, a terra não cresce mais mato ali. A teologia liberal que ensina o que eu acabei de dizer para vocês aqui agora, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é um mata-mato de igrejas. Nada mais floresce onde essa doutrina chega. É por isso que hoje, se você chega em algumas cidades na Alemanha, na França, na Inglaterra, enfim, em outros países europeus, isso já acontece nos Estados Unidos também, você vai ver a placa igreja lá fora, você fala: opa, eu posso entrar aqui, deixa eu ver quando é o culto. Quando você entra dentro, você vê ali, olha, a cerveja tal custa tanto, uma rodada de carnes custa tanto, o show com é tal dia. Você fala: mas aqui não é igreja? Não, igreja é o nome aqui da boate, porque aqui era uma igreja há 50, 90, 120 anos atrás, mas aí a igreja deixou de existir, a gente comprou, mas já tem estrutura de igreja, então chama boate a igreja. Então o jovem fala: vamos na igreja no sábado? Vamos. Eles vão na igreja, mas a igreja é o baile, vocês estão entendendo? É a boate. Isso é muito comum, muito comum. Igrejas que estão em processo disso, elas ainda estão como igreja, mas na verdade, na prática, elas já não realizam mais isso. Alguns meses atrás, não, já faz mais de um ano já, eu participei de um encontro com um irmão, um pastor norte-americano, e no intervalo desse encontro, conversando com ele, outros irmãos estavam ali, ele falou que foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou numa igreja lindíssima, assim, um espaço para mais de 5, 6 mil pessoas, do lado de fora da igreja uma jardinagem cheia de tulipas, a coisa mais linda do mundo, ele falou. Quando ele entrou, aqueles bancos todos almofadados, acolchoados e tal, ar-condicionado, aquela estrutura lindíssima, e ele via que ninguém chegava, né? E o pastor chamou ele para o púlpito, e ele subiu no púlpito para pregar, tinha umas 10, 15 pessoas ali.
Ele achou aquilo estranho, mas ele pensou, bom, deve ser uma reunião com a liderança, ou com os pastores da igreja, né? E o pastor falou, pode pregar, e ele começou a pregar, ele achou aquilo estranho, teria um outro culto, como hoje aqui, uma primeira mensagem, depois no intervalo uma outra mensagem. No intervalo da primeira para a segunda, o pastor daquela igreja chamou ele no fundo para conversar, e eles conversaram na salinha, e aí o pastor disse para o Steven Lawson, que é esse pastor, né? Ele falou, olha pastor, o Lawson perguntou para ele na verdade, e os irmãos dessa igreja, não é? O culto mesmo é depois? Ele falou, não, o culto é agora. Veio esses irmãos, depois vai vir mais uns 8, 10 aí no próximo culto, é o nosso culto. Ele falou, mas eu não entendo isso. Ele falou, não, é que a gente entende aqui que não precisa vir na igreja para adorar a Deus. Porque a igreja, na verdade, somos nós, não é? E a gente pode viver na nossa casa, a gente pode adorar de casa, eles podem assistir pelo Facebook, pela transmissão ao vivo, eles podem mandar sua sugestão de música para a gente cantar e a gente bota um hino ali e a gente vai fazendo assim. E os dízimos e ofertas? Não, a gente tem um carnê que a gente divide ao longo do ano todo, a gente sabe os gastos que a igreja tem, divide em 12, dá para os irmãos e eles pagam o dízimo em 12 vezes. E aí quita as contas da igreja, o meu salário é a tua vinda até aqui. Ele falou, meu irmão, mas como isso? Eu não entendo isso, a Bíblia fala sobre a congregação dos santos. E ele falou, meu irmão, não, mas a Bíblia também precisa ser reinterpretada, porque nós vivemos em tempos pós-modernos, e nessa época em que vivemos, nós podemos entender que tudo aquilo que se viveu até hoje não precisa necessariamente continuar assim. E eles começaram ali uma discussão pacífica, mas uma discussão sobre a verdade ou não da Bíblia, se a Bíblia é palavra de Deus ou não. E o Lawson terminou aquele encontro com aquele pastor entendendo que para aquele pastor a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores, essa igreja é uma que dali a alguns anos vai virar boate, é terra morta, é lugar onde o ensino errado chega e as pessoas pouco a pouco começam a morrer espiritualmente. E pessoa morta espiritualmente não adora a Deus, não busca a Deus, não vai na igreja, não quer saber disso, e elas acham que podem ser cristãos sem se congregar, sem buscar, sem amar, sem aconselhar, sem exortar, sem viver com os irmãos. E nessa condição a igreja acaba morrendo. Aqui no Brasil a coisa está quase chegando, mas é triste de ver. Há 2 anos atrás eu participei de um treinamento em Washington, nos Estados Unidos, e numa tarde eu saí para caminhar com alguns pastores. O Franklin, que eu citei agora há pouco, estava junto. A gente passou na frente de uma igreja luterana e de uma igreja presbiteriana. Quando eu passei na frente da igreja luterana, que prédio bonito assim. Aí tinha uma bandeirinha do arco-íris e o casamento, 2 nomes de homem. Eu queria entrar para tirar foto, e o Franklin me segurou e falou, não. 2 homens estavam casando naquela tarde naquela igreja. Numa outra igreja, quando a gente passou, uma presbiteriana, do lado da igreja batista onde estávamos, na placa também convidando para um encontro que aconteceria ali, um culto na verdade, onde a ceia do Senhor seria ministrada, mas a pregação seria por uma espiritualista, budista, alguma coisa assim, e teria outras pessoas, uma mistura, onde várias pessoas inclusive pessoas que eram líderes de movimento homossexual, todo mundo junto ali, a mesa do Senhor posta, e enfim, todo mundo dando a mão e rompendo em fé, somos um pelo laço do amor, sei lá o que. Quando isso chega, é porque a Bíblia já saiu faz muito tempo. Quando isso chega, eles dão o nome de tolerância, não é? Mas na verdade isso não tem nada a ver com tolerância, isso tem a ver com esvaziamento da fé, tem a ver com o esvaziamento da Sagrada Escritura, tem a ver com você e eu não compreendermos mais o lugar da Sagrada Escritura na nossa vida, e o diabo faz de tudo, desde o início e fará até o final, para que nós desacreditemos na Sagrada Escritura como revelação, como suficiente para a nossa vida, a fim de que nós enfermemos espiritualmente e no final das contas morramos, sequemos espiritualmente. Pensando nesse texto que nós acabamos de ler, volte a ele comigo por favor. O texto começa com a expressão de que a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Senhor. Vamos ler todo o texto mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Ou seja, somente por meio da palavra de Deus, da revelação de Deus,
nós podemos saber a vontade de Deus, um caminho que nos traz de volta a Deus. Toda ela é inspirada. A palavra inspirada aqui, literalmente é saída do bafo de Deus, é theos pneustos. É fácil, theos, theo, de Deus, não é? Teologia, estudo de Deus, theos. Pneuma, lembra do pneu do carro que é cheio de ar? Pneuma também, de pneumatologia ou de pneumatologista, tem a ver com ar, com bafo, com sopro, literalmente sopro, seria a melhor tradução aqui. Quando no grego a palavra theos pneustos se unem, literalmente é aquilo que sai do bafo de Deus, aquilo que sai do sopro de Deus. Toda a escritura então é o bafo de Deus, toda a escritura é o sopro de Deus, toda a escritura é aquilo que sai da própria boca de Deus, e não é um trecho só ou outro, é toda ela. E esse é um dos pontos principais que nós precisamos crer sobre a escritura, crer acima de tudo sobre a escritura. E a grande e principal razão é aquela que nas confissões de fé, nos credos doutrinários que as igrejas protestantes têm escrito ao longo desses últimos séculos, e aquilo que se vê recentemente, né, nos principais documentos doutrinais das igrejas mundo afora, é que a Bíblia, acima de tudo, a revelação de Deus, a Sagrada Escritura, foi divinamente preservada ao longo da história, a fim de que fosse o meio, por meio do qual Deus nos salvaria. A nossa salvação não vem da Escritura, vem de Jesus, mas quem nos revela Jesus são as Escrituras. Eu não posso dizer, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia, porque para eu crer em Jesus, quem é que me conta dele? Tempo atrás eu vi um vídeo de um pastor famosão, né, uns anos atrás aí, mas que infelizmente hoje em dia, ele fez algumas coisas tristes e erradas, e algumas pessoas o abandonaram, e de lá para cá ele tem acreditado que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem um vídeo famoso dele na internet que ele diz, olha, a Bíblia está cheia de erros, eu não creio na Bíblia. Erros geográficos, erros genealógicos, erros arqueológicos, erros de toda sorte. Eu creio em Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Agora, meu irmão, pensa comigo o seguinte, se a Bíblia está cheia de erros, como é que eu posso crer que Jesus existiu? Aonde mais nós sabemos que Jesus existiu fora da Bíblia? Tem algum lugar? Tiveram alguns escritores, sim, no passado, na época dos romanos, que falaram, mas falaram muito maldosamente dele. E alguns falaram, foi simplesmente mais um bandido que foi crucificado, entre outros, num dia de Páscoa dos judeus. Mas o Jesus, nosso Salvador, tal como o conhecemos, só o conhecemos pelo que a Sagrada Escritura dele nos fala. Se, pensa comigo, a Sagrada Escritura, por Deus foi permitida ser adulterada, então Deus permitiu que o único meio para a nossa salvação, para que soubéssemos como ser salvos, fosse adulterado. Se Deus permitiu que a sua palavra fosse distorcida, fosse adulterada, fosse corrompida, perdeu-se assim a maneira por meio da qual nós o conheceríamos. A revelação única de Deus aos homens teria se perdido, e nós jamais poderíamos voltar para Deus. Assim, irmãos, para que nós conheçamos a Cristo Jesus, e para que a nossa salvação e santificação seja operada, é necessário que Deus preserve a única revelação que Ele nos outorgou, fora da qual toda a revelação é loucura, é humana, e nada tem de caminho para Deus, de caminho para o céu. Se eu acredito, por exemplo, que uma revelação que o irmão daquela ponta ou que o irmão daquela outra receberam de Deus e vieram me trazer, qual é a base que você e eu teremos para julgar a revelação deles? Nenhuma, se a Bíblia está toda errada, se a Bíblia está distorcida ou corrompida. Eu então terei que acreditar, e no final das contas, o juiz da verdade será quem? Eu.
porque eu vou julgar se a revelação dele está certa ou não, eu vou julgar se a revelação dele está certa ou não. Mas, se eu creio que a Bíblia é totalmente inspirada, então quem vai julgar as revelações é a palavra. Quem vai julgar os meus sonhos é a palavra. Quem vai julgar a minha vida, o meu proceder, o meu ministério e tudo mais, é a palavra de Deus. Porque o Deus dessa palavra é o único justo juiz capaz de dizer aquilo que é correto, aquilo que é incorreto, o caminho de santidade e o caminho de imoralidade, caminho de profanidade que o homem pode trilhar nesse mundo. Portanto, se eu não confio nesse livro como palavra de Deus, eu também não posso confiar que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para morrer pela minha vida. É como se eu quisesse atravessar uma ponte e dissesse o seguinte: olha, eu não acredito na ponte que eu vou passar. Eu quero chegar do outro lado, mas a única ponte que eu tenho para chegar do outro lado está toda destruída. Vários alicerces estão trincados, há vários buracos que me levam para o rio, que está a 300 metros lá embaixo. Eu não confio nessa ponte, mas eu quero chegar do outro lado. Como é que eu vou chegar do outro lado, se o único meio que me leva lá está totalmente destruído? Eu nunca chegarei lá, na verdade eu nunca conhecerei lá, porque a ponte está destruída. Se a Bíblia está destruída, eu nunca vou chegar em Jesus, eu nunca vou chegar em Deus, porque é ela que me leva até Ele. Quando a Bíblia nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, e outras coisas mais que a gente vai falar mais ao final, ela nos mostra que a Bíblia não tem simplesmente o propósito de nos ensinar coisas, mas ela é como a voz de um pai para um filho. Um pai, ele não simplesmente diz para o filho do seu amor, o pai também ensina coisas para o filho, o pai também corrige o filho quando o filho erra, o pai também usa a sua voz para proteger o filho. Quando essas palavras são apresentadas aqui, elas nos revelam que Deus, como um pai, deseja nos ensinar, mas também deseja nos repreender, e o meio que Ele fará isso é através da Sagrada Escritura. Nos corrigir, correção de rotas. Aqui a correção não é sinônimo da repreensão anterior, mas correção é no momento em que você estiver saindo fora do caminho. Como é que você sabe para onde voltar? É pela Sagrada Escritura, é ela que corrige a rota, é ela que te bota de novo no lugar. E para a educação na justiça, justiça aqui significa salvação, significa justificação. É ela então que te mostra como você pode viver como um salvo agora. Sem ela você não saberá como viver. Se ela está errada, se ela está corrompida, então você viverá conforme você quiser. Porque a palavra de Deus, ela não é inspirada. Por que você acha que tanta gente de uns anos para cá tem adorado essa ideia de que a Bíblia não é inspirada? Porque elas assim poderão dizer que quando ela diz que adultério é pecado, quem diz que é pecado? A Bíblia, eu não confio nela, então eu posso adulterar, eu posso casar quantas vezes eu quiser, eu posso ter a vida imoral que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com os meus olhos, com as minhas mãos, com as minhas palavras, com a minha vida. Porque nada daquilo que um dia me foi ensinado na Sagrada Escritura é verdadeiro. Mas se ela é verdadeira, então ela vai nos manter na rota, correção, e ela também vai nos educar como essa nova vida, essa vida de justiça deve ser vivida. Assim, se eu tiver dúvida com relação a alguma decisão que eu tenha de tomar, eu não vou consultar A ou B, eu vou consultar a Sagrada Escritura. Se eu passei num concurso público, e eu vou começar a trabalhar daqui 2 meses, e vou receber um salário que eu nunca recebi na vida, e aí eu já começo a fazer planos com esse salário, o que eu vou comprar, o meu orçamento, para onde eu vou viajar, o que eu vou fazer, está errado, porque a Sagrada Escritura vai me educar como eu devo viver, agora que eu sou justo, justificado, salvo, então ela vai me educar na justiça, como eu procedo nessa nova vida. Como é que Deus espera que eu administre aquilo que Ele me dará como provisão, aquilo que eu devo fazer com o meu corpo, aquilo que eu devo fazer com a minha vida, com a minha família, com o meu tempo livre, com a minha semana, com o meu orçamento.
com as minhas palavras, enfim, com os meus relacionamentos, com os meus negócios. Quem me educará a viver agora que eu estou debaixo da justiça de Deus é a Escritura, porque toda ela é inspirada. Vá comigo, por favor, lá para o Salmo 119. No Salmo 119, nós não o leremos todo, por motivos óbvios. A obviedade é a falta de tempo só, tá? Porque é um salmo maravilhoso e que nos mostra a maravilha da palavra de Deus. Os 8 primeiros versículos, do 1 ao 8, você sabe que cada um dos versículos desse salmo, né, dos 176 versículos desse salmo, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, cada um desses 176 fala da Bíblia. Algumas vezes o versículo chama a palavra de Deus de conselho de Deus, lei de Deus, testemunho do Senhor, mandamento, enfim. Veja, por exemplo, esses 8 primeiros versículos do Salmo 119, versos 1 a 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Caminho aqui é o símbolo, não é? De palavra, andam na palavra. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido teus justos juízos. Palavra, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Eu vou até o 11, até o 12 na verdade. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Veja como a palavra de Deus é central, a revelação vem de Deus. Meus irmãos, hoje em dia nós vivemos um tempo em que nós somos tentados, em algumas experiências que possamos viver com Deus, a abandonar as Escrituras. E isso é a artimanha do diabo de hoje, meus irmãos. Quando nós olhamos para a história da Escritura, somente a Escritura, quando é que começa a história da Escritura? Esse conselho, esses caminhos, esses mandamentos, essa lei, esse estatuto, esses conselhos, enfim, quando é que a palavra de Deus começou a ser comunicada? Lá em Gênesis, lá no Gênesis 2, quando Deus criou Adão e Eva, o que aconteceu? Deus disse para Eva algumas coisas, vocês lembram disso? Aquilo foi a palavra de Deus, foi um mandamento. Você pode comer aqui, mas aquilo você não pode, porque se você comer daquilo você vai morrer, etc e tal. Aí surge o primeiro debate teológico da história da humanidade. Qual foi o primeiro? Quem foram os dois debatedores do primeiro debate teológico da história da humanidade? Só vou dar um detalhe para vocês: não tinha nenhum homem no primeiro debate. Vocês lembram quem foram os dois personagens presentes ao primeiro debate teológico da história? Isso, foi a serpente e a mulher, e a Eva, o diabo e a Eva. E começou o debate. O que é que Deus disse sobre aí a Eva? Não, Deus disse isso, isso e aquilo. Aí a serpente, não foi bem isso que Deus disse. O que elas estão debatendo? O que Deus disse, a palavra de Deus. Quem é que venceu o debate? A serpente. E a Eva comeu. Aí começa o segundo debate teológico da história da humanidade. A Eva vai para Adão e diz a ele: o fruto é muito bom, pode comer. E aí ele disse: o que é isso que você fez, mulher? Fica longe de mim. Deus falou que não era para tocar nessa fruta. Deus falou que era para a gente ficar longe dela. Deus falou que no dia que a gente comesse, que a gente tocasse, a gente morreria. Eu não acredito que você comeu. De onde você colocou isso na sua cabeça? Fica longe de mim. Já está quase chegando no final do dia, na viração do dia ele vem falar com a gente: eu não quero nem saber de você. Fica longe, você se rebelou contra a palavra de Deus. Foi assim que Adão falou? Ele nem perguntou. Quando ela trouxe a fruta, ele pegou e comeu. Ou seja, ele estava louco para pecar. Ele nem pensou. É diferente de nós homens, né? Não. Essa história de que homem faz sem pensar, sabe?
Começou aonde? A mulher pelo menos pensa, raciocina, discute, ainda ela vai e peca. Mas pelo menos ela pensou, não sei o que é pior. O homem vai e faz, sem juízo, sem pensar. Aí Deus vem e fala com o homem primeiro, porque ele é o responsável pelo casamento, pelo lar e pela vida da mulher. O que é que você fez, Adão? Na verdade não era ele que tinha feito. Aí o que ele faz? Ele diz: Deus, foi a mulher que tu me deste. E ele ainda bota a culpa em quem? Em quem será? Em Deus, irmãos. Ele botou na mulher por tabela também, porque ele falou: olha, foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor tivesse me dado alguma coisa melhor, não é? Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher que o Senhor me deu, se o Senhor tivesse me dado uma mulher mais santa, mais consagrada, uma mulher de oração, mulher de jejum, de consagração, ela nunca teria dado ouvidos à voz da serpente. Mas o Senhor me deu essa mulher. Sabe aquela pessoa que depois que casa, se arrepende de ter casado com aquela mulher, com aquele homem, e diz: Deus, por que o Senhor não me abriu o olho antes? Por que o Senhor não me mostrou antes? Eu devia ter jejuado mais, devia ter orado mais. Ah, Deus, por que eu não era crente antes de casar? Por que o Senhor, o que você está fazendo? Você está botando a culpa em Deus. Foi o que Adão fez. Um professor meu do seminário disse que ali começa o processo de banalização dos homens. O homem botando a culpa nos outros, não assume a responsabilidade, não se arrepende, mas ele diz: Deus, foi a mulher, ao invés de se arrepender e reconhecer aquilo que ele fez, e pedir perdão. Ser homem é pedir perdão. Ser homem é ser alguém que reconhece quando erra, e clama o perdão de Deus e do outro. Pois bem, meus irmãos, tudo isso para que compreendamos que o diabo, no início de tudo, confundiu a mente de Eva e por consequência de seu marido com relação à palavra de Deus, que naquele momento foi apenas dita, falada, pronunciada. E a partir daquele momento, ao longo de toda a história da humanidade, Deus fez tudo para afastar o povo criado da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a história da igreja, William Tyndale, John Wycliffe e tantos outros que ao longo da história do cristianismo, o próprio Martinho Lutero, que fez uma tradução da Bíblia para o alemão, e outros que ao traduzirem a Bíblia para a língua materna, a língua do povo, foram perseguidos e mortos, por conta da palavra ser traduzida para a língua do povo, porque na época o cristianismo não queria que a Bíblia estivesse na língua do povo. Homens e mulheres que morreram, perderam a sua vida, por acreditarem que a palavra tem o seu lugar. Uma das histórias mais impressionantes é a de John Wycliffe, considerado na Inglaterra, no século XIV, como um pestilento pupilo do anticristo, filho do diabo. Nas constituições de Thomas Arundel, ele coloca com essas palavras: esse John Wycliffe, pestilento do inferno, filho do diabo, pupilo do anticristo, só elogio, né? Que teve a ousadia, aí ele fala da vaidade da vaidade da sua própria mente, querendo traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que todo mundo lesse a Bíblia. Onde já se viu? Aí ele foi condenado à morte, por ele ter traduzido a Bíblia para todo mundo ler na língua do povo. Isso no meados do século 13, 14. Mas só que antes que matassem ele morreu com um problema no pulmão. Mas enfim, ele foi condenado posteriormente, bem posteriormente. Todas as Bíblias que haviam sido traduzidas e copiadas manualmente, porque não havia ainda a prensa de Gutenberg, a prensa ainda não havia sido inventada, então a Bíblia era copiada à mão, foram queimadas. Restou uma ou outra. E depois de muitas décadas que John Wycliffe já estava morto, a igreja condenou ele à fogueira. Aí o que fizeram? Foram na sepultura dele, exumaram os ossos e queimaram os ossos dele. E depois jogaram no rio Swift, que é um rio lá da Inglaterra. Você consegue imaginar a loucura? Foi o período mais triste da história do cristianismo, quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia na mão do povo, não tem mais do que 500 anos. Você consegue imaginar que até o século XVI, quando a reforma protestante começou, e o primeiro cara que conseguiu traduzir a Bíblia na língua de todo mundo, e que conseguiu não ser morto, foi esse cara aqui, para a língua do alemão, quando ele estava refugiado em Erfurt, dentro de um castelo lá que Frederico colocou ele para que não matassem ele, porque ele tinha sido jurado de morte. E ele lá escondido naquele castelo fez muitas coisas, compôs muitos hinos, e traduziu a Bíblia para alemão, lançando as bases do alemão moderno, inclusive. Outros fizeram a mesma coisa que ele.
Muitos foram mortos, outros não. Para você ter uma noção, aqui no nosso país, o Brasil, a Bíblia na mão do povo não tem mais do que 100 anos. Você consegue imaginar um negócio desse, irmãos? Você consegue imaginar um negócio desse? Aqui no nosso país, eu fui pregar em Caruaru um tempo atrás desses, e um irmão presbiteriano levou numa praça, lá em Caruaru, onde um irmão nosso na fé, presbiteriano, foi apedrejado num domingo de manhã, porque ele estava indo com um livro de capa preta debaixo do braço para o culto. E acreditava-se na época que aqueles que carregavam o livro preto eram endemoniados, já haviam sido possuídos pelo diabo, e que todo mundo cristão tinha que ficar longe do povo do livro da capa preta, porque na hora que o livro era aberto, os demônios saíam e entravam primeiro nas crianças, e depois nas famílias, destruía as famílias, destruía a vida das pessoas, mandava todo mundo para o inferno. Por isso muitas igrejas evangélicas no nosso país foram apedrejadas no início do século 20. Muitos irmãos nossos morreram aqui no Brasil porque tinham uma Bíblia na mão. O catolicismo romano não acredita mais isso, graças a Deus. Depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu há poucas décadas atrás, enfim permitiu-se que a Bíblia pudesse estar na língua de todo mundo e pudesse ser impressa na língua de todos os povos. Sabe quanto tempo que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a língua na própria povo? Não tem mais do que 50 anos que a Igreja Católica permite que os seus tenham a Bíblia na língua deles. Mas há 500 anos, irmãos nossos, durante a Reforma Protestante, têm traduzido a Bíblia e colocando a mão no povo, para a salvação e edificação desse povo. E eu encerro dizendo uma coisa para vocês: o diabo, que começou com a Eva, ele quer terminar com você. Sabe como? Te mantendo longe desse livro. Te mantendo longe desse livro. O que ele tem feito para te manter longe desse livro? Ele tem inventado novas teologias, novas doutrinas que desacreditem a fim de que o livro seja fechado e você seja enfermo espiritualmente, secando, definhando, porque não tem mais o alimento da alma. Mas talvez você não acredite nisso. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você acredita que ela é inspirada, você acredita na Bíblia, você acredita nas Escrituras, mas você não lê a Bíblia. Então o diabo está te mantendo longe da Bíblia. Ou talvez você acredita que a revelação que o irmão ali teve é tão especial, a ponto de quando você tem um problema, ao invés de ler a Bíblia, você vai consultar o irmão. Ou você vai subir num certo lugar, ou vai descer num certo lugar, para lá buscar a direção de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, isso é paganismo. As bruxas faziam isso no paganismo Wicca, de séculos atrás na Europa, quando elas desciam em vales ou subiam em montes para buscar a vontade dos deuses. Enquanto os crentes dessa época abriam a Bíblia para saber a vontade de Deus, abriam a Bíblia para serem alimentados e guiados. Isso não significa que Deus não possa se revelar a nós, isso não significa que Deus não possa nos dar sonhos. Eu creio que Deus se revela através de sonhos, eu creio que Deus possa se revelar através de visões, eu creio que Deus pode nos dar revelações e experiências extraordinárias. Eu estou dizendo para vocês, eu creio nisso, mas eu creio, irmãos, que isso pode ser um perigo, quando eu, tendo uma experiência com Deus, ache que aquela experiência é mais especial do que a Bíblia, e que já que eu tive aquela experiência, já que eu vi aquela luz, já que eu ouvi aquela voz, eu não preciso mais da Bíblia, porque a voz é mais legal, porque a luz me arrepiou o pelo do braço, e quando eu leio Levítico eu não sinto nada, e pouco a pouco eu vou ficando mais e mais longe da Bíblia, correndo atrás de visão, revelação e sonho e tudo mais. Deus pode fazer tudo isso, meus irmãos, mas tudo isso tem que ser avaliado pela Bíblia. Somente as Escrituras nos guiam na verdade, e somente as Escrituras são capazes de nos dizer se um sonho, uma visão ou uma revelação são de Deus mesmo ou não. E a grande tentação do diabo é: fique com as visões, fique com a revelação, fique com o sonho. Você não precisa da Bíblia. Fecha a Bíblia, vai tentar buscar Deus em algum outro lugar. É a serpente soando no teu ouvido, com uma outra lábia, com uma outra conversa, diferente daquela que ela fez com Eva. Que a serpente seja pisada pela igreja hoje também, como foi por Cristo no Calvário, como Paulo escreveu que também a igreja pisa, que nós possamos dessa maneira esmagar as intenções diabólicas de nos afastar das Escrituras. Sabe como?
não é ficando pisando assim, marchando, mas é abrindo a Bíblia para ler todo dia. Essa é a maneira de você manter o diabo afastado da sua casa, da sua família, da sua vida. Essa é a maneira de você vencer pela palavra e não ceder à tentação de Eva. Que Deus nos guarde, para que somente as Escrituras sejam a nossa direção, o nosso mapa, o nosso norte, o nosso guia, que nos corrija, que nos instrua, que nos repreenda, que nos eduque, a fim de que todo homem e toda mulher de Deus sejam preparados para toda boa obra para a glória de Deus.